Saudações, gente bonita, em Ouro Preto, Minas Gerais. São 11h45 da manhã. E enquanto a gente busca um almoço, vamos trocar umas ideias aqui. Gente, vamos ser franca aqui. Não quero fazer um vídeo longo, não. Quero fazer um vídeo sincero, honesto. Bom, Trump ganhou de lavada. E isso faz muita diferença. Ele tem a Suprema Corte, Senado e a Câmara. Ele é um rei. Na primeira vez que ele foi eleito, ele parecia mais um bobo da corte, né? Um bufão, tipo Boris Johnson, Bolsonaro, Milley. Esses personagens horrorosos, para dizer a verdade, né? Que tomaram conta da política nos últimos anos. Agora não. Agora não. Agora ele ganhou legitimidade, ganhou experiência e ganhou poder. E vai exercer esse poder. Certo? Contra quem que o poder é o exercício da própria vontade, né? Eu me lembro bem de explicar para os meus alunos que existe uma diferença muito grande entre poder e dominação. Aí partindo de Max Weber. A dominação fazia sentido sociológico porque dominação é a capacidade de encontrar obediência. Um tipo ideal muito importante para Max Weber. Mas para Weber o poder não tinha importância sociológica, porque o poder é só o exercício da própria vontade. Então é muito mais algo individual do que necessariamente sociológico. Eu discordo um pouco, principalmente quando a gente analisa no campo da política. Eu até entendo que o conceito de poder pode ser complicado na análise sociológica, mas não na análise política. Ter poder faz muita diferença política, faz muita diferença. E Laranjão agora tem. E vai exercê-lo. Por uma série de razões. Além da vitória capachante, da derrota humilhante dos democratas, né? Ele... Bom, graças à lei americana, a lei americana só permite uma reeleição, né? Então esse é o último mandato dele. Mas mesmo se não permitisse, né? A idade dele não dificilmente permitiria uma reeleição. De toda forma, ele vai com a consciência de que é a última vez. E vai para fazer bem feito. Ele não é um bufão imbecil do tipo Milley, Bolsonaro, Boris Johnson. Não resumam Trump a isso. Ele é um bilionário astuto, um empresário inteligente. Não é de forma alguma boa pessoa, mas tampouco é um fascista. Certo, analisá-lo parte do pressuposto que a gente tem que ver o que ele de fato representa com correção. Só um momento. Quando eu me sinto rico, eu gosto de tomar uma tônica bem gelada. Não sou fã de álcool, mas uma tônica geladinha é uma coisa que eu respeito. Mas vamos continuar. Aqui, marmitinha pega. Vamos continuar. Gente, Trump vai para cima dos que o fizeram fracassar no primeiro mandato. Certo, ele odeia essas pessoas, é nítido que ele odeia essas pessoas, não faz questão de muito esconder. Serviço secreto, em particular o FBI, os liberais do Departamento de Estado, os governos que os liberais impuseram mundo afora, tá cheio deles na África, tem deles na América do Sul, Lula não é um deles. Se, honestamente, eu fosse um governante sul-americano, eu teria muito mais medo se fosse o do Equador, que foi colocado lá pelos democratas, do que se eu fosse o Lula. Ele não vai para cima do Lula. Ele vai para cima de gente como o presidente do Quênia, como o presidente da Nigéria, como o presidente de Bangladesh, como o presidente da Indonésia. Certo? Ele vai para cima desse tipo de gente.
Não se engane em um minuto sobre isso. Ele vai para cima desses. Porque eles não foram colocados lá pelo governo dos Estados Unidos no sentido amplo. Eles foram colocados lá pelos democratas. Certo? Então, imagina, vai para cima do Lula. Pouco provável. Mais provável que ele converse com o Lula antes, sinta. Mas com muitos governantes africanos, asiáticos e até latino-americanos não tem conversa, não. Duvido muito que ele vai querer diálogo. Certo? Então, isso cria uma situação interessante, porque, como nós dissemos no caso da Europa, é uma chance de libertação. Certo? É uma chance de libertação. No sentido de que, para ser sincero, alguns governantes, algumas elites, não querem ser livres, elas querem ser tuteladas. É o caso da maior parte dos governantes da Europa. Ele vai para cima da Alemanha, ou se não vai. Ele vai muito para cima da maioria dos governos europeus. Ele não vai abandonar a Europa porque ele é pró-russo. Ele vai abandonar a Europa porque ele odeia liberais. Porque ele odeia esses governos fracos que os democratas colocaram para lamber osso. Esse é um ponto. Então eu teria muito mais medo se eu fosse um liberal do que se eu fosse de esquerda. Sendo franco e sendo honesto, é sobre isso. As pessoas que acham que o Trump vai para cima de governos de esquerda, eles não entendem o Trump. Definitivamente não conseguem compreender o Trump. Eles acham que o Trump é uma espécie de Bolsonaro. É claro que por ser empresário, por ser bilionário, o Trump sabe o que é a esquerda e sabe que ele é um adversário. Mas é um adversário com o qual dá para se conversar. O que não dá para se conversar pelo histrionismo, pela histeria, pela molecagem, pelo vitimismo, é com os liberais. Então é em cima dos liberais que as garras do Trump vão ser fincadas. Os governos liberais da Europa, nesse sentido, não é que eles vão ser abandonados. Não é questão de abandonar os governos da Europa. É uma questão de propositadamente ferrar os governos liberais da Europa. Porque, goste-se ou não, admita-se ou não, o Trump é um animal ferido. Mas não é um animal ferido vítima. É um animal ferido que teve 4 anos para lamber essas feridas e se fortalecer. E entender o mundo. A imprensa brasileira não, de modo geral, ela é de direita, né? Quase não se publica análise de esquerda ou soberanistas, ela é de direita entreguista, liberal também. Parece que teve até um repórter da Globo que chorou com a vitória do Trump. Que coisa patética, gente, sinceramente. Eu não sei o que é pior, se a candidata do Partido Democrata de Niterói trazendo um ex-prefeito de Nova York para a campanha dela, ou se é uma repórter da Globo chorando porque um candidato foi eleito presidente dos Estados Unidos. Mas isso é sintomático do tipo de gente que o Trump odeia. E do tipo de gente de governo que vai conhecer a fúria dele. Então, o Trump vai para cima do Lula. Não sem conversar primeiro. Agora, no caso dos governantes liberais da Europa, eu acredito honestamente que não tem conversa. Certo? Nós havíamos dito, por ocasião das cenas patéticas da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris e da tentativa ainda mais patética de disfarçar o que eles fizeram,
que o woke-identitarismo tinha entrado no seu ponto de inflexão. Ou seja, não é que agora, a partir de agora, o woke-identitarismo vai sofrer uma queda brutal na popularidade. Não. Isso começou por conta do Macron. Macron, inclusive, que já se pronunciou, né? Falou assim, que a Europa tem que ser capaz de se defender sozinha, que não pode depender dos Estados Unidos. Então o Macron entendeu, o Macron não é um liberal. Lembra quando eu disse no vídeo anterior que o grande erro da esquerda era achar que toda a direita era burra? Burra, com todo respeito, é a esquerda, que confundiu pauta de costumes com posição política a respeito da luta de classe. Essa esquerda é burra. Direita não. Não é que o Macron seja particularmente um conservador, mas ele definitivamente não é um liberal. Inclusive, eu tenho certeza absoluta que ele deixou o pessoalzinho, né, alegre lá da abertura dos Jogos Olímpicos fazer o que quisesse, porque ele sabia onde queria chegar e sabia que se desse trela, que se desse corda, eles fariam a merda que fizeram e exporiam para o mundo inteiro o que é o woke-identitarismo. Macron sabe. Macron não é o inimigo do Trump. Não que Macron seja parecido com o Trump, eu consigo pensar em pouca coisa mais diferente do que Emmanuel Macron e Donald Trump. Mas os dois têm o mesmo adversário, que é o mesmo adversário da esquerda, os liberais identitários e os governos liberais do modo geral. Macron sentiu, é um tubarão que sentiu o cheiro de sangue, no caso derramado pela Alemanha, né? Eu sinceramente não sei como Olaf Scholz durou tanto. É um sistema podre para sustentar um cadáver que nem ele. Certo, de verdade. Tanto eles fizeram, tantos verdes fizeram, que me surpreende, de verdade, como eles puderam durar tanto tempo no governo. Mas isso acabou. Isso acabou. Macron já sentiu o cheiro de sangue. Macron predador. É uma besta predadora. Trump não chega a tanto, mas tem sangue nos olhos. E aí, camarada? Tempos difíceis virão. A esquerda de verdade, não estou falando dos cirandeiros, não, dos zonguistas, né, de verdistas, wokeistas, né, não, eu identitarista, estou falando de esquerda. Luta de classes, classe trabalhadora, defesa dos pobres, dos trabalhadores. A esquerda agora vai ter uma chance, mais uma chance, de se erguer. Falar assim, ó, não é o que você pensa a respeito do que a pessoa faz com a própria bunda que te faz de esquerda ou de direita. É a defesa da classe trabalhadora. Da classe média, inclusive. Então agora os europeus terão uma chance de se libertar, ainda que da pior maneira possível, porque vão ser jogados na rua. Mas a nossa esquerda, a esquerda do mundo, também vai ter uma chance. Soberanismo terá uma chance. Não porque o Trump quer, mas acho que é porque esse é o destino histórico dele, né? Serão tempos muito difíceis, mas também muito interessantes. É isso. Amanhã, parece que um punhado de muda que eu comprei vai chegar hoje. Amanhã eu vou descer para pegar elas, ou pelo menos tentar, né? E aí eu vou ver se eu consigo gravar mais alguma coisa. Que por hoje é só. Fiquem bem.